Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bem-vindos e bom dia a todos que estão ouvindo. Hoje é sábado, 26 de julho, e sou William McMasters, na sede da Gravações A Voz de Deus, em Jeffersonville, Indiana. E também saudações à noiva conectada de todo o mundo, vivendo no melhor momento de toda a história, o grupo de Abraão, que não apenas ouviu que nos últimos dias o Filho do Homem virá entre seu povo e se revelará ao povo, assim como fez antes da destruição de Sodoma, mas agora são abençoados por ver essa palavra vindicada diante de seus olhos. Que grupo especial de pessoas! Oh, meu amigo! É uma cartucheira de cano duplo e carregada com chumbo grosso bem aí. Que mensagem ouvimos no domingo passado? Ainda estou borbulhando, e as palavras que ouvimos a vida toda estão sendo vistas, observadas, se cumprindo, se manifestando diante dos nossos olhos. Ó, irmão, faltam palavras para expressar o quão abençoado, meu amigo. Quero dizer, as palavras simplesmente se esgotam. Sim, irmão. E devo dizer que preparar esta introdução para este podcast tem sido um dos desafios mais difíceis. Sim, tem mesmo. Quase nos convencemos a inserir 1 hora e 56 minutos de áudio da fita da semana passada. Ainda podemos fazer isso. Sou totalmente a favor. Bom, é incrível. Temos tudo isso ao alcance dos nossos dedos. Sabe? Pode levar de volta aquela presença. Mas quero dizer, como se consegue? Fica-se totalmente repleto depois de ouvir isso. Eu sei. E não há como começar a expressar, colocar em palavras a inspiração, a pulsação, a revelação que veio ao ouvir aquela mensagem na semana passada. E sabe, ouvir sobre a confiança que Deus tem no crente. Ouvir sobre Jó, Moisés, Josué, Abraão, o peixinho, os esquilos, a irmã Hattie dizendo a coisa certa. Quero dizer, simplesmente não há começo nem fim nisso. É só mais e mais e mais. Gostei muito de todas essas palavras, e essa é uma ótima síntese. Sabe, as pulsações da fé vêm bem na hora da crise, e como a inspiração atingiu todos eles, incluindo aquela mulher de má fama e todos os que você mencionou, isso nos deixou cheios. Amém. Cheios. E Jó foi outro exemplo importante para mim. Especialmente quando ele chegou ao ponto em que tinha feito tudo o que sabia que era certo. As ofertas queimadas, sua mecânica estava lá. Mas ele não conseguia receber uma palavra de Deus. Ele não conseguia receber a inspiração, e isso o preocupava, o irmão Brana disse. Senti que era algo com que todos nós podíamos nos identificar. Outra versão de esteja certo de Deus, eu diria. E ele disse que é aí que o inimigo entra, em quase todos os amigos. Seus consoladores, supostos, estavam acusando-o. Fizeram dele um pecador. Satanás tentou tudo o que podia com ele. Você consegue imaginar? Meu Deus, irmão Steven, quando você para e se coloca no lugar dele, nem consigo imaginar o que ele estava passando. Vendo o lado humano, começando a se preocupar, pensando, fiz tudo o que pude. Eu tenho sacrificado. Fiz isso, mas mesmo assim todas essas coisas estão acontecendo. É como, uau! E sabe, podemos refletir sobre os vales pelos quais passamos em nossas próprias vidas. Sabe, esses momentos são difíceis. São mesmo. Mas gosto muito como o irmão Brana disse, a fé espera com paciência que a palavra prometida se cumpra. Amém. Graças ao Senhor. Não sei, para mim é tão reconfortante ver esses grandes homens da Bíblia, os profetas, nos dando esses exemplos de não vacilar nas promessas de Deus. Glória. Amém. Gosto muito disso. Muito bem falado. Acho que esse foi o ponto alto sobre Jó para mim. É como, sabe, depois que Satanás disse a Deus, vou fazê-lo amaldiçoar-te na tua face. Vou fazê-lo negar sua mensagem. Vou fazê-lo voltar atrás e dizer que tudo estava errado. Deus disse a Satanás, você não consegue fazer isso. Glória! A confiança que Deus tem no crente. O diabo não conseguiu abalá-lo. Ele permaneceu firme, pois sabia que tinha ouvido a voz de Deus. Uau, gosto muito disso. Louvado seja o Senhor, eu também.
E acho que o que me deixa animado é o que temos ouvido nas fitas, nas cartas das águias se reunindo. E o irmão José vem martelando isso há tanto tempo, que somos nós. Sabe? Ele era um homem justo, justificado. E nós somos justificados assim como Jó. Ele não se moveu daquela palavra. O mesmo acontece conosco. Temos fé perfeita nesta mensagem. Posso estar num monte de cinza. Posso estar na pior fase da minha vida. Amigos ou entes queridos podem se voltar contra mim, mas como Paulo, de nada faço questão. Eu creio nesta mensagem. Amém. Amém. Não há um único dia em que possamos acordar questionando. Isso não acontece. Não, de forma alguma. Nossa fé está ancorada. Tudo o mais pode ser, sabe, loucura. Mas isso não. Estamos firmes. Ouvimos a voz de Deus e a inspiração pode ainda não ter chegado. Mas até que chegue, Satanás não vai me afastar dessa palavra. Estou requerendo todas as promessas, Deus vai vindicá-las. Amém. Glória. Não é de se admirar que os profetas e sábios do passado quisessem viver neste dia. O dia em que podemos ver, observar, testemunhar a palavra eterna de Deus feita carne, manifestada diante dos nossos olhos. Meu Deus! Aleluia! Louvado seja o Senhor! Oh, não poderia ter sido dito melhor. Acho que esta citação no final da mensagem resume tudo. Eu sei aonde você quer chegar. Pode você imaginar, igreja, que você está olhando com os seus próprios olhos a palavra viva de Deus manifestada, a promessa da hora nos últimos dias, olhando com os seus próprios olhos para a palavra viva sendo interpretada na forma natural. Deus no nosso meio. Eu o vejo com meus próprios olhos. Eu ouvi que ele faria isto. Todos os velhos sábios esperaram por este dia. Agora vemos isto manifestado com nossos próprios olhos. Como muitos velhos gritadores metodistas, batistas e os verdadeiros, genuínos pentecostais em sua era almejaram ver isto acontecer. Muitos sabiam que isto aconteceria. Mas estamos aqui nesta noite vendo isto acontecer. Oh, você não o ama? Oh, amém. O que se pode dizer depois disso? Estamos realmente entendendo o que estamos testemunhando? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus, quero dizer, não temos palavras para expressar. Não. Como somos gratos por Ele ter nos escolhido para podermos ver com nossos próprios olhos a palavra manifestada. Como estou feliz por me identificar com cada um de vocês que está se agarrando a cada palavra que foi armazenada e preservada para sustentar a noiva e prepará-la para a sua breve vinda. Obrigado, Senhor Jesus. O nosso primeiro relato de hoje vem de um país que tem o maior número de crentes nesta mensagem que conhecemos, que é, naturalmente, a República Democrática do Congo. O êxito de uma viagem de distribuição não se mede apenas pela dimensão da distribuição. Muitas vezes vimos o Senhor fazer grandes coisas a partir de viagens de distribuição menores. Este relato é um bom exemplo de como, às vezes, grandes coisas vêm em pequenas embalagens. Este breve, mas inspirador relato vem do irmão Jacques, o fiel responsável pelo escritório de Mbandaka, na República Democrática do Congo. Ele recentemente completou uma viagem de 286 quilômetros, ou 177 milhas, de motocicleta, até a vila de Bocatola para uma missão muito especial: entregar algo pequeno em tamanho, mas enorme em propósito. Trata-se de cartões SD carregados com a palavra de Deus. A viagem começou bem cedo, na manhã de quinta-feira, 26 de junho, exatamente às 5h07 da manhã. O irmão Jacques, acompanhado por seu fiel companheiro, o irmão Rodin, partiram em sua motocicleta para uma aldeia remota. Sua missão era fazer o acompanhamento dos tablets distribuídos anteriormente, atualizá-los com os sermões mais recentes e substituir os cartões SD daqueles cujos tablets ágapo foram comprometidos por roubo ou perda. Mas a viagem não foi sem obstáculos.
No quilômetro 83, na vila de Langa, eles encontraram um bloqueio inesperado na estrada. Um posto de controle que exigia identificação e uma taxa de 10.000 francos congoleses, cerca de $3,57 para cada motocicleta que passasse. Depois de pagar a taxa, eles continuaram e chegaram a Boca-Tola às 10h16 da manhã. Gosto da precisão que eles têm em seu relato aqui. 5h07 da manhã, eles partiram. $3,57. 10h16 da manhã. Quero dizer, é como com esta mensagem, tem que ser cada palavra em detalhes. E voltando a este relato, ele continua. O que os recebeu foi um momento que o irmão Jacques disse que palavras dificilmente poderiam descrever. Rostos sorridentes os cercavam. O bibliotecário de Njende já havia chegado antes para ajudar, e a empolgação entre os crentes era inegável. As pessoas estavam prontas e esperando, famintas para receber o alimento espiritual armazenado nas fitas. Embora tivessem se preparado para uma distribuição muito maior, apenas 23 cartões SD foram necessários. Mas isso em si foi encorajador, porque a razão é que muitos dos crentes de Boca-Tola já haviam viajado para pontos de distribuição anteriores para receber seus tablets. Isso mostrou sua determinação e fome por ter acesso à mensagem deste tempo. E então veio o momento poderoso que mostra o quanto esses tablets significam. Assim que os cartões SD foram distribuídos, os crentes imediatamente os inseriram em seus tablets e começaram a ouvir a voz de Deus. O irmão Jacques descreveu a cena como cheia de alegria, sorrisos, aleluias e gritos de gratidão. A palavra de Deus estava dando frutos ali mesmo, naquele momento. Amém. Bom, durante a visita, eles também conheceram um pastor local que sofria de pressão alta. Isso abriu as portas para uma bela oportunidade de demonstrar o poder da oração, de acordo com Marcos 16:18. Com fé, eles oraram por ele e o encorajaram a ouvir as orações de cura disponíveis nas gravações de voz, lembrando-o de que tudo o que precisamos está nessa voz. Isso encorajou o irmão, pois ele reconheceu sua importância. Em vez de passarem a noite, os irmãos Jacques e Rodin optaram por retornar a Mbandaka no mesmo dia. Eles queriam ser bons administradores dos fundos do Senhor, então fizeram o sacrifício e voltaram para casa depois de percorrerem todos os 286 quilômetros, em um dia longo, exaustivo, mas muito abençoado. Uau! Isso é um sacrifício. Quero dizer, eles partiram às 5h07 da manhã e chegaram às 10h16 da manhã. São pouco mais de 5 horas, e aquele local ficava a apenas 142 quilômetros de distância. Certo. Isso dá uma média de menos de 29 quilômetros por hora. Isso mostra, eu acho, como as estradas eram ruins ou os inconvenientes que eles enfrentaram. Mas foi por uma boa causa. Que Deus abençoe nossos irmãos por seu sacrifício, com certeza. Concluindo, o irmão Jacques transmitiu os sinceros agradecimentos dos crentes ao irmão José e a toda a equipe da Gravações, a Voz de Deus. Bom, Deus os abençoe, irmão Jacques e irmão Rodin. Excelente trabalho, irmãos. Que o Senhor os rejuvenesça e lhes dê o que precisam, enquanto continuam a servir sua noiva. O irmão Arthur Voss, nosso representante da Namíbia, viajou recentemente para a África do Sul para se encontrar com um missionário veterano, o irmão Keith Hearn. O objetivo era aprender com a experiência do irmão Keith como lidar com viagens de acompanhamento do tablet Agapo e reparos técnicos. Após um voo de 1.500 quilômetros de Windhoek à cidade do Cabo, os irmãos começaram a trabalhar imediatamente, começando com um lote de tablets com defeito que o irmão Arthur trouxe consigo da Namíbia. O irmão Keith compartilhou técnicas valiosas de solução de problemas que iam desde ajustes simples de configuração e soluções de carregamento até reparos mais avançados que exigiam desmontagem. Muitos problemas foram resolvidos na hora, permitindo que os tablets fossem devolvidos aos crentes agradecidos. Em seguida,
os irmãos pegaram a estrada rumo ao Cabo Norte em uma viagem de acompanhamento. E aqui está o relato do irmão Arthur. Na manhã de sexta-feira, começamos uma viagem de quase 8 horas até Upington. Ajudei na condução e chegamos pouco antes do anoitecer. No sábado, nos reunimos com vários grupos da mensagem da região, possivelmente 5 congregações. O irmão Keith enfatizou a importância de ouvir constantemente a mensagem. Em seguida, ele conduziu uma sessão prática onde todos aprenderam como ajustar as configurações do tablet e realizar atualizações. Usamos os métodos ponto a ponto e Wi-Fi e percebi que muitos problemas com tablets decorrem simplesmente do não cumprimento dessas etapas. Também aprendi como resolver problemas como perda de som ou tablets que não ligam. Trabalhamos em cerca de 20 tablets. Alguns precisavam apenas de atualizações e outros precisavam de reparos. Foi uma alegria reconectar-me com crentes que eu não via há mais de 2 décadas, desde que morei em Upington. Ver que a fé deles ainda era forte foi uma verdadeira bênção. No domingo, viajamos para Curumã e chegamos a tempo para o culto da manhã. Depois, o irmão Keith falou novamente, reforçando o valor de se ouvir a palavra e mostrando aos crentes como cuidar de seus tablets. A partir daí, a viagem continuou. E em Kimberley, passamos os dias em companheirismo, encorajando os crentes e visitando igrejas próximas em Barclay West e Ritchie. Na quarta-feira, participamos do culto da noite na igreja do irmão Timothy Skennett. O irmão Keith dirigiu-se à congregação, orientou-os sobre as atualizações dos tablets e treinou os irmãos locais para ajudar os outros. Na quinta-feira, em Diaar, nos reunimos com pastores locais, resolvemos problemas com tablets e reunimos outras pessoas para reparos adicionais. Essa parada me lembrou mais uma vez quantas pessoas simplesmente precisam de orientação para manter seus dispositivos funcionando corretamente. E por fim, em Beaufort West e Laingsburg, o irmão Keith demonstrou configurações, métodos de atualização e recursos úteis, como ajustes de tamanho de fonte e configurações de idioma. Após nossa última parada, voltamos de carro para a cidade do Cabo, onde peguei meu voo de volta para Windhoek. Voltei para casa com uma compreensão mais profunda tanto do lado técnico quanto do lado espiritual deste trabalho. Esta viagem foi incrivelmente valiosa, mais do que eu poderia mensurar. Sou grato por ter aprendido tanto com o irmão Keith e estou ansioso para aplicar o que aprendi na Namíbia, para ajudar nossos crentes da mesma forma. Deus os abençoe e obrigado por esta oportunidade maravilhosa. Irmão Arthur Vaz. Não faz muito tempo que lhes falamos sobre um esforço de distribuição de tablets na República do Congo, Brazzaville, liderada pelo nosso responsável pelo escritório, irmão Alfonso Quina, que completou 80 anos no início deste ano. E mesmo assim, o irmão Quina e a equipe da Gravações A Voz de Deus acabaram de retornar de sua 12ª viagem de distribuição de tablets, que os levou bem ao interior da região do Planalto, onde 594 tablets Ágapo foram entregues nas mãos de crentes que aguardavam ansiosos pela palavra pura de Deus. De 30 de maio a 10 de junho, o irmão Quina e sua equipe embarcaram em uma missão que, mais uma vez, ecoa as palavras proféticas do irmão Brana, quando ele disse: "E por todas as selvas da África, e para a Índia, e ao redor do mundo essas fitas vão." Amém. Gosto demais dessa citação. Eu também. O relato continua. A jornada começou na manhã de sexta-feira, 30 de maio, quando a equipe da Gravações A Voz de Deus partiu em sua missão. Mesmo quando seu veículo apresentou um problema com o pneu traseiro esquerdo, quase 160 quilômetros depois do início da viagem, nada conseguiu abalar o ânimo deles. O irmão Quina compartilhou em seu relato que a região é bem conhecida por suas chuvas frequentes e tempo tempestuoso. Mas antes do início das atividades, fizemos uma oração simples e sincera dizendo: "Senhor, retenha a chuva durante nossas atividades e a deixe cair apenas à noite." E o que nosso pai fez? Exatamente isso. Durante todo o tempo em que estiveram nessa região,
Nem uma única gota de chuva interrompeu a distribuição. Só choveu durante a noite. Louvado seja o Senhor. Uau! Gosto demais como o Senhor é tão atencioso. E sei que nesses lugares chuva pode ser muito problemático. Sabe? Posso imaginar. Lembro-me que em meados de novembro de 2021, estávamos em Matabeleland, que fica ao sul do Zimbábue, e estávamos fazendo a distribuição debaixo de uma árvore. E aquelas nuvens negras começaram a se formar e começou a chover. Estávamos no meio da distribuição e não havia abrigo, nenhum lugar onde as pessoas pudessem se proteger. Nós simplesmente paramos a distribuição e pedimos sinceramente ao Senhor: Senhor, precisamos levar esta palavra ao povo, e tu poderias, por favor, reter a chuva até terminarmos, para que eles possam voltar. E a chuva parou logo após essa oração. E todos ficaram comentando sobre isso, obviamente, depois, porque começaram a tentar proteger os bebês e tudo mais. Mas eu simplesmente gosto muito como, das selvas da África ao Still Waters, ouvimos isso na mesa redonda, como isso foi testemunhado inúmeras vezes. O Senhor mudando o tempo, apenas para torná-lo um pouco mais confortável e suportável para seus filhos. Eu gosto muito como ele é atencioso. Amém. Eu também. Bom, voltando ao relato. A primeira parada foi em Lecana e realmente definiu o tom de toda a viagem. Depois de se reunir com os moradores locais para informar nossas intenções de nos reunirmos e evitar problemas com as autoridades, a equipe distribuiu 112 tablets em 2 dias. Na manhã de domingo, eles tocaram o sermão Cristo Isto e o ar se encheu de améns e aleluias, enquanto os crentes se alegravam ao ouvir a voz de Deus. Louvado seja o Senhor. Em Jamala, foram distribuídos 72 tablets. Como em cada local, o irmão Kina lembrou aos crentes a importância de reunir suas famílias para ouvir a palavra, assim como Raabe fez. Ele leu para eles a poderosa citação de O Sinal para encorajá-los. Jericó é exatamente na linha dos condenados. Mas deve ter havido alguns rapazes que entraram despercebidamente em algum lugar com umas fitas para a semente predestinada. Eles foram despercebidamente para a casa dela e tocaram algumas fitas. Ela fez de sua própria casa uma igreja para receber a mensagem. Uau! Há tanta coisa nessa citação. Tem mesmo. Rapazes que entraram com umas fitas, igrejas no lar que tocam as fitas, sabe? E os rapazes que tocam as fitas ainda estão lá, entrando despercebidamente em Jericós, e há cada vez mais dessas Raabes transformando suas casas em igreja para receber a mensagem. Louvado seja o Senhor. O relato continua. Ele também visitou uma pequena vila chamada Anitessá, onde 18 tablets foram entregues ao que ele chamou de um povo muito especial e muito zeloso. Ele disse-lhes: vocês são preciosos aos olhos de Deus, estamos procurando a última alma, estejam prontos, pois a partida será repentina. Em outro local chamado Engio, apesar de ter começado a distribuição sob forte chuva, a equipe seguiu em frente e 95 tablets foram colocados nas mãos dos crentes que aguardavam. O irmão Kina lembrou-lhe: não foi à toa que o Senhor Jesus disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Estamos na era em que devemos ouvir a voz de Deus através do seu 7º anjo mensageiro. No local seguinte, chamado Empoia, os crentes mostraram uma dedicação extraordinária. Algumas famílias viajaram até 90 quilômetros pelo rio apenas para receber seus tablets. Em 2 dias, 176 tablets foram distribuídos. Houve alguns desafios, mas a mão de Deus foi evidente durante todo o tempo, acalmando todas as situações. Louvado seja o Senhor. Então chegou a parada final, Gamboma, um verdadeiro momento de coroação da viagem. Um irmão local e sua esposa abriram sua casa para a equipe, fornecendo refeições e até lavando suas roupas. Na manhã de domingo, a atmosfera estava cheia de alegria quando as famílias se reuniram mais uma vez para ouvir Cristo Isto. Alguns viajaram mais de 100 quilômetros para estar lá. Notavelmente, até um padre católico trouxe crentes para o evento, permaneceu durante todo o culto e aceitou de bom grado os livros da mensagem da equipe para levar consigo. Uau, isso é incrível.
Durante 2 dias em Gamboma, 121 tablets foram distribuídos, elevando o total final para incríveis 594 tablets, somente nesta viagem. Louvado seja o Senhor. Bom, para encerrar, o irmão Kina expressou sua profunda gratidão e compartilhou como, desde 1981, a Gravações, a Voz de Deus, tem carregado o fardo de levar a mensagem completa a todas as famílias da Terra. E hoje, por meio do tablet Ágapo, esse fardo está sendo aliviado, uma família de cada vez. Gosto disso. É bom. O irmão Kina agradeceu primeiro ao Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que conduz este programa de acordo com sua vontade perfeita, ao irmão José Brana, às equipes da Gravações, a Voz de Deus, a todos os que captaram a visão e patrocinaram os tablets Ágapo, e aos preciosos crentes da região do Planalto, que receberam esta equipe de braços abertos. Na terça-feira, 10 de junho, às 6h30 da noite, a equipe retorna em segurança a Brazzaville. Seus corações transbordam de alegria e sua missão está cumprida. Cada tablet distribuído representa uma família que agora tem acesso à voz pura e inadulterada de Deus. Amém. Assim como Raabe, eles também podem se reunir em suas casas dia e noite, sendo alimentados pelo alimento espiritual a seu tempo, que suas almas ansiavam. E, meu irmão, não tenha medo de pedir nada a Deus. Você precisa cobrar de Deus ou pedir a Deus tudo o que Ele prometeu. Porque se estou apresentando um Deus que é onipotente, todo-poderoso, e se sou servo de Deus, devo fazer as obras de Deus. E se faço as obras de Deus, devo cobrar de Deus que essas coisas aconteçam, porque Ele está cobrando de mim que eu faça o impossível. Tenho de pedir a Ele, tenho de invocá-lo, ficar firme e dizer: Deus, tu prometeste. O mesmo vale para você, para cada pessoa. Uau, que citação. Maravilhosa. Que comissão é tomar Deus em sua palavra. Sim, irmão. Uau, porque Ele está exigindo de mim que eu produza o impossível. Uau, louvado seja o nome do Senhor. Com certeza. Bom, foi exatamente isso que este irmão fez neste testemunho que gostaríamos de compartilhar com vocês hoje. Diz assim: depois que meu tablet Ágapo teve um problema elétrico e ficou danificado, ele parou de ligar. Me senti desesperado porque não era apenas um dispositivo para mim. Era um belo presente, algo que eu amava e que fazia parte da minha vida cotidiana. Mas agradeço a Deus porque Ele já estava trabalhando nos bastidores. Ele estava consertando e fazendo com que parecesse novo novamente. Lembro-me exatamente do dia em que isso aconteceu. 8 de maio, o mesmo dia em que o Papa Leão XIV tomou posse. Naquela manhã, eu tinha saído para testemunhar a alguns crentes denominacionais. Eu lhes disse que o que estava acontecendo no mundo estava cumprindo o que meu profeta havia falado em 1954. Depois de terminar aquele testemunho profético, fui para casa com meu tablet Ágapo, pronto para continuar a me alimentar do maná para a nossa hora. Quando cheguei em casa, conectei o tablet para carregá-lo e voltei ao meu trabalho. Depois de alguns minutos, fui desconectá-lo e descobri que ele estava muito quente. Quente o suficiente para queimar se você tocasse nele. Fiquei chocado. Rapidamente tentei remover a tampa e quando olhei para a parte de trás, perto da bateria, fiquei ainda mais alarmado. O plástico havia amolecido e quando o pressionei, fez um som estranho, como de algo que tivesse pegado fogo. Naquele momento, soube que o tablet havia tido um choque elétrico e me senti completamente arrasado. Não era apenas uma ferramenta, era parte da minha vida espiritual. Fiquei oprimido pensando nisso, tentando constantemente entender o porquê, mas sem respostas. E então, para minha consternação, chegou o momento em que ele parou de ligar completamente. No dia seguinte, enquanto estava no trabalho, fiquei pensando nisso. Disse a mim mesmo: quando voltar, vou entrar em contato com o escritório da Voz de Deus da Tanzânia para pedir ajuda. Mas enquanto ainda estava no trabalho, algo tocou suavemente meu coração e me perguntou: em que dia Deus já falhou?
Naquele momento, lembrei-me de um testemunho que ouvi anos atrás sobre um irmão cujo dispositivo foi milagrosamente consertado pelo Senhor. Essa lembrança despertou minha fé, mesmo sendo apenas 3 da manhã. Parei de trabalhar e fui direto para casa. Tranquei-me no quarto e comecei a orar. Disse ao Senhor: este tablet estava fazendo a tua obra. Tenho o direito de pedir que o restaures para que possa continuar servindo aqui conosco. Depois de orar, coloquei-o delicadamente de volta no lugar e voltei ao trabalho. Quando chegou o meio-dia, eu disse: deixe-me ir para casa e verificar. E para minha surpresa, a tela acendeu e ligou. Virei o aparelho para verificar a parte de trás, onde o dano tinha estado, e não havia nada. Nenhuma marca, nenhum plástico derretido, parecia completamente novo. Meus irmãos e irmãs, desde aquele dia até agora, ele tem permanecido perfeito e intacto. Até minha esposa ficou chocada. Ela disse que era um milagre que ela nunca esperava. Deus abençoe a todos vocês, irmão Shadraque Quilosa, Morogoro, Tanzânia. Louvado seja o Senhor. Sabem, esse testemunho me lembra o que todos ouvimos na semana passada, quando o irmão Brana estava falando sobre nossos motivos e objetivos. Sabe, se estamos pedindo algo... Bom, por que você está pedindo isso? Se você quer cura, qual é a razão para isso? O que você quer fazer com sua vida se for curado? Há tanta coisa aí, e sabe, com este irmão, nada impediu sua fé, porque ele estava pedindo que o tablet fosse restaurado, e é ali que ele se alimenta. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Bom, com esse testemunho, encerra-se o episódio de hoje. Além disso, um rápido lembrete de que, devido às nossas próximas férias de verão, pode haver um pequeno atraso no processamento de novos pedidos. A partir da semana que vem, nós da Gravações A Voz de Deus vamos ter nossas férias de verão, mas não se preocupem, temos alguns episódios muito especiais preparados para vocês que serão publicados durante esse período. Além disso, pedimos que se lembrem de todos nós em suas orações, a equipe, os voluntários e especialmente o irmão José. Amém. Muito obrigado por se juntarem a nós hoje. Se Deus quiser, nos encontraremos em volta da mesa amanhã. E até a próxima. Que Deus os abençoe ricamente e shalom. Shalom.